Olá, caros. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula sobre potência instalada, então estamos no módulo 1, unidade 2, ok? Então a gente está falando sobre potência instalada e vamos iniciar também um bate-papo sobre demanda, né? Vamos explicar o que é isso, muito embora nós ainda estejamos nas premissas, então a gente vai voltar a falar sobre o assunto de demanda adequadamente, tá certo? No módulo 2, unidade 4, unidade 3, a gente vai discutir sobre as normas da concessionária local para unidade consumidora simples, né? E unidade consumidora em prédio de múltiplas unidades consumidoras, né? PMUC. E na unidade 4 a gente vai falar sobre dimensionamento de condutores, é aí onde a gente vai tratar adequadamente, tratar bem sobre o tema de demanda, mas a gente já vai começar aqui com as definições iniciais e bater um papo para já ir, de alguma forma, ficando bem sedimentado na cabeça de todos, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, a gente falou sobre potência instalada, terminamos a nossa última aula, né, definindo qual para a unidade consumidora, o que seria potência instalada. A gente já viu que é toda a potência de iluminação, mais a potência associada a tomadas, né, tomada de uso geral, mais tomadas de uso específico. Essa potência é dada em watt e múltiplos, né, geralmente kilowatt, e ela serve, é muito importante, para que nós possamos, ou a concessionária local, ela possa definir qual vai ser o tipo de alimentação para a sua unidade consumidora. Se será uma alimentação monofásica, bifásica ou trifásica. Muito bem. Bom, se a gente observar esse gráfico aqui de demanda em quilowatts por tempo em hora, né? Aqui nós temos o valor da potência instalada, é um valor constante, né? A gente simplesmente faz o levantamento de toda a carga e aqui nós temos esse valor que não muda, ele é constante, certo? Porém, vocês estão observando essa curva que eu estou caminhando sobre ela, com a minha ponteira de laser aqui vermelha, e aí vocês observam que isso aqui é a curva de carga do cliente, né? E ela muda de acordo com o horário diário, tá? Porque esse aqui é o padrão desta unidade consumidora, né? Se você, por exemplo, está na indústria, você vai observar que esse padrão ele inicia aqui para uma indústria que não funciona 24 horas, tá? Para ficar bem entendido. Então ele vai iniciar aqui pela manhã, certo? E vai atingir um certo valor. Quando estiver ali próximo do almoço, né, horário de meio-dia, como as pessoas saem para almoçar, você tem uma leve queda de energia, mas por conta das áreas administrativas, né? Que nem representa tanto assim, pessoal, uma potência com relação ao geral, né? A demanda geral da indústria, dependendo da indústria, evidentemente, lógico, né? Então, você tem uma leve queda, depois volta aquele horário, aquela potência, digo melhor, né? Mais ou menos constante ali. Quando se aproxima do horário de ponta, né? O horário de ponta no estado do Ceará são 3 horas, que consiste entre 17h30 e 20h30. É aquele horário onde a energia fica mais cara, né, para os consumidores do grupo A, caso aqui a indústria, né, alimentada em média tensão. Muito bem, então quando a indústria está chegando ali no horário, né, próximo ao horário de ponta, então é comum, é normal a indústria trocar a fonte de energia, né? Ela deixa de ser alimentada pela tensão convencional e
pode passar a ser alimentada por uma outra fonte, tá certo? Ou mesmo haver uma redução, parar os seus, ou diminuir drasticamente a sua produção, justamente para que ela não sofra com a alta tarifa imposta nesse horário de ponta, tá certo? Entre 17h30 e 20 horas e 30 minutos, tá certo? Então, era mais para contextualizar, né, essa historinha que eu contei para vocês aqui sobre a tarifação, para contextualizar a história aqui da curva de carga, né, diária de uma determinada unidade consumidora. Então, essa curva diária é o que a gente chama de demanda. Então, ela vai ter um valor máximo, e aí, de acordo com os critérios normativos da concessionária local, tá certo? Onde esta unidade consumidora está localizada, a demanda máxima ela nunca pode ultrapassar a potência instalada, tá certo, pessoal? A demanda máxima não pode ultrapassar a potência instalada. Muito bem. Então, olha só, você vai ter valores mínimos, mas você vai ter uma média aqui na demanda ou, tá certo? Na potência aí da tua unidade consumidora, né? O valor médio, mas tirado esse valor, né? É uma média diária em relação a esta curva de carga diária da unidade consumidora. Ok? Por que a demanda é importante? A demanda é importante, pessoal, porque de acordo com os critérios normativos, né, NBR 5410, o alimentador principal de uma unidade consumidora, ele precisa ser dimensionado não a partir da potência máxima instalada. Vou repetir. De acordo com a NBR 5410, o alimentador principal de uma unidade consumidora, ele não pode ser dimensionado a partir da potência instalada, certo? Ele precisa ser dimensionado em relação à demanda, a demanda daquela unidade consumidora. E vocês vão aprender como que se calcula a demanda de uma unidade consumidora. Primeiro a gente vai aprender para unidades simples, ou seja, uma casa, uma única casa. Depois a gente vai estender esses conceitos e vai aprender como que se calcula a demanda para um prédio de múltiplas unidades consumidoras, que no caso é o objeto do trabalho de vocês. Tá certo? Também é o objeto principal aqui de estudo, né, do nosso curso. Muito bem. Então é isso, pessoal. A gente precisa da demanda para a gente poder dimensionar os condutores que a gente vai utilizar para a alimentação desta unidade consumidora, certo? Então os condutores são dimensionados a partir da demanda. Então vocês podem observar que você pode pensar, professor, então se a curva da demanda ela sempre estará por baixo da potência instalada, então significa dizer que existe um fator, né? Um fator chamado, no caso aqui a gente já vai explicitar para vocês, é chamado fator de demanda. Existe um fator através do qual eu aplico na minha potência para poder descobrir que demanda é essa, ok? Isso é verdade. Ocorre, pessoal, que, por exemplo, a NBR 5410 ela não traz esses fatores, tá? Esses fatores eles são disponibilizados, né, para todos, né, a partir de livros ou a partir de concessionárias. Como é que as concessionárias sabem esses fatores? As concessionárias, elas se valem de dados estatísticos, então tem uma massa de dados absurda, e aí ao longo do tempo foi possível fazer essas contas e fornecer para os usuários que precisam fazer esse tipo de cálculo, por exemplo, qual seria um fator de demanda médio, tá certo? Considerado
para, por exemplo, um motor trifásico de uma determinada potência. Ou para, ao invés de um funcionando, 4 motores trifásicos naquela mesma unidade consumidora. O fator de demanda muda. Ou qual seria o fator de demanda de uma geladeira. Tá certo? Então, todos esses fatores, essas informações, a gente vai coletar a partir de informações retiradas de livros que também se valem de informações divulgadas pelas concessionárias, seja ela a CEMIG, seja ela CPFL, seja a Light, tá certo? Então, várias concessionárias, elas divulgam esses valores e vários livros incorporam esses valores, e aí são valores que são comumente utilizados pelos profissionais que precisam fazer esse tipo de cálculo, certo, pessoal? A gente vai voltar a falar mais explicitamente daqui a algum tempo, quando a gente tiver mais especificamente na unidade 4, e ainda neste módulo, nessa unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de demanda, mas um cálculo mais simples, né? Somente para uma unidade consumidora simples, tá? Como, por exemplo, uma residência. Então ele diz, olha, nas instalações elétricas nem todas as cargas são energizadas simultaneamente. Então, para que os elementos dos circuitos não sejam superdimensionados, é preciso aplicar à potência instalada um fator de correção, que traduza o maior consumo de potência provável de ocorrer. Essa potência é dita potência de demanda ou demandada. E o fator que a determina é fator de demanda, valendo a seguinte expressão. Isso aqui é a expressão mais genérica, tá certo, pessoal? Então, a potência de demanda ou potência demandada é o fator de demanda vezes a potência instalada, tá certo? E a potência, por sua vez, a potência instalada é a soma das potências de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Perfeito? Então, o principal objetivo de se calcular a demanda é esse, é que como eu preciso da demanda para fazer o dimensionamento dos meus condutores, eu não posso utilizar o valor máximo da potência instalada. Por quê? Porque o valor da potência instalada, se eu utilizo esse valor, significaria dizer que eu estou considerando que todas as cargas estão ligadas ao mesmo tempo e durante todo o tempo. E isso não é verdade. Então isso aí iria resultar num superdimensionamento desnecessário e altamente custoso em termos monetários, né, para a unidade consumidora. Tá? Então, eu não preciso trabalhar dessa maneira. Então, eu procuro um valor mais assertivo. Como é que eu lanço mão desse valor mais assertivo? Através da definição da demanda. Então, calculo a demanda, digo, opa, então, na média, a minha demanda vai ser mais ou menos 60% da minha potência instalada. Opa, isso daí já é melhor, porque agora eu vou dimensionar de uma maneira mais assertiva, mais adequada. Isso aí vai se transformar em um custo menor e vai traduzir melhor, tá certo? De maneira mais realista a corrente que está sendo demandada de fato da rede elétrica para o dimensionamento correto desses condutores de alimentação. Muito bem, vamos seguindo. E aí, imagina só, se você for traçar a curva de demanda, tá certo? De vários aparelhos ou até de várias unidades consumidoras, né? Vamos imaginar que essas curvas sejam de unidades consumidoras e não de aparelhos mais específicos, mas de unidades consumidoras. Vamos supor que eu esteja aqui em um prédio de múltiplas unidades consumidoras, eu tenho aqui a
alimentação nas 3 fases, tá certo? E eu estou com as curvas de demanda de cada uma delas, ok? As curvas de demanda de cada uma delas. A unidade consumidora A unidade consumidora B, a unidade consumidora C e a unidade consumidora D, certo? E aqui tem umas 3 fases, essas unidades elas vão se dividir entre todas as fases, tá? E eu vou observar, uma coisa que eu vou observar, pessoal, de cara, é que nenhuma das unidades, ou muito dificilmente, as unidades terão curvas de cargas parecidas. O mais comum é que elas tenham curvas de cargas totalmente distintas. Porque imagina, eu moro aqui numa unidade consumidora, mas eu trabalho à noite. Então, à noite a minha carga é bem leve, tá certo? Digamos, eu trabalho... vamos reformular. Eu trabalho de noite, mas trabalho em casa, tá certo? Então, enquanto a maioria das unidades consumidoras, à noite a carga é bem leve, a minha já não é tão leve. Então, eu tenho consumo, tá? Porém, eu durmo durante o dia todo, enquanto que a unidade B, alguém trabalha home office, a unidade C, o camarada não trabalha, ele trabalha uma parte do dia em casa, mas parte do dia fora. O camarada D, ele trabalha todo fora. Então, todas essas unidades consumidoras, tá certo? Tem curvas distintas. E para cada curva distinta, né, quando você pega a média da demanda de cada curva dessa, em relação à potência instalada, você vai ter ali um fator de demanda associado. Então, fatores de demandas distintos associados a cargas distintas. Perfeito, pessoal? Com relação a essa questão da demanda e fatores de demanda, a gente vai observar, né, mais à frente, quando a gente estiver mais à frente, vocês vão observar que a gente vai procurar nas tabelas, né? Então eu digo, olha, na minha unidade consumidora eu tenho 2 motores trifásicos. Aí informa a potência, 2 motores, e aí a tabela vai me dar um fator de demanda. Se for um motor só, ela vai me dar um outro fator de demanda. Se forem 10 motores, ela vai me dar um terceiro fator de demanda diferente. Tá certo? Então eu tenho que fazer essa pesquisa, né? Garimpar esses valores através de tabelas, né? Que vão me fornecer os dados estatísticos, né? Os mais assertivos possíveis. E a partir daí, considerar todas essas demandas para os aparelhos que eu tenho na minha unidade consumidora, tá? Para que eu possa fazer um cálculo mais completo, né? Ele é um pouco mais complexo, não é exatamente aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês, né? Ali é uma coisa mais genérica, tá? Só para a gente definir o fator de demanda, é algo mais genérico. Mas quando a gente está em um ambiente mais complexo, que é por exemplo, um prédio de múltiplas unidades consumidoras, então eu vou ter que me valer de várias tabelas e considerar as peculiaridades das cargas, tá? Que foram consideradas. Então, geralmente a gente vai considerar as cargas iguais para todas as unidades consumidoras residenciais, para todos os apartamentos, porém, para o condomínio, a gente já vai considerar uma outra coisa, né? Então, condomínio, você vai ter motor, você vai ter bomba, você vai ter uma opção de coisas, né? Elevadores, vai ter também um fator de demanda associado aos elevadores. Então, tudo isso será levado em consideração. Bom, corrente nominal. Como que se calcula corrente nominal? Tá certo, pessoal? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês bastante, porque ainda é erro recorrente, tá? O cálculo, em alguns momentos, o aluno ainda desliza quando a gente pede para fazer o cálculo da corrente nominal ou corrente de projeto, né? Seria a mesma coisa, para determinados tipos de carga. Então, monofásico a gente faz de uma maneira, trifásico é de outra, mas aí
Geralmente no trifásico tem um errinho que é recorrente e a gente vai chamar muito a atenção para esse erro, tá? A partir de agora. Muito bem. Corrente nominal é a corrente consumida pelo aparelho ou equipamento de utilização de modo a operar segundo as condições prescritas em seu projeto de fabricação. Então, eu vou utilizar aqui dois casos, o caso fase neutro, monofásico, fase neutro, e o caso trifásico, que são os mais comuns, certo? Então, a corrente nominal é a corrente consumida pelo aparelho nas condições de carga, 100% de carga plena, tá certo? Nas condições de carga plena, ok? Olha só, para o cálculo da corrente nominal, eu vou pegar, certo? A potência nominal do equipamento. Quando eu falo a potência nominal, tá? Essa potência nominal aqui é a potência de saída. E ela está em watts. Potência de saída está em watts. Ocorre que a corrente que eu preciso é a corrente de entrada. Então eu tenho que refletir eu tenho que fazer duas coisas de início. Primeiro, refletir essa potência para a entrada. Aí eu vou dividir pelo rendimento. Pronto, essa potência aqui já é a potência de entrada. Potência de saída dividido pelo rendimento já é a potência de entrada. Depois eu tenho que passar essa potência, ao invés de watts, trabalhar com ela em VA. Então eu dividi pelo fator de potência. Então agora eu estou falando da potência aparente. Porque os nossos cálculos serão feitos, pessoal, sempre em função da potência aparente. Ok? Muito bem. Então olha só. Primeira coisa que eu fiz, peguei a potência nominal de saída, refleti para a entrada, dividindo pelo rendimento. Depois, essa potência estava em watts, eu joguei para VA, dividindo pelo fator de potência. Que eu já coloquei cosseno de φ, mas, na verdade, fator de potência, tá certo, pessoal? Isso aqui está sendo muito conservador e a gente sabe que o fator de potência, ele tem duas parcelas, né? O fator de potência é o fator de deslocamento, que no caso é esse cosseno de φ, né? O cosseno da defasagem entre a fundamental da tensão e a fundamental da corrente. Isso é uma coisa. Mas também tem o fator de distorção. Então, o fator de potência é fator de deslocamento vezes fator de distorção. Então, aqui eu não estou considerando distorção harmônica, mas a gente precisa considerar devido à natureza das cargas cada vez mais não lineares que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. Tá certo? Então, a gente entendam isso aqui como fator de potência. Eu não me atentei para esse detalhe aqui, estou vendo agora. Não vou corrigir agora, mas já estou chamando a atenção. Muito bem. Para os circuitos trifásicos, pessoal, o que eu vou fazer? Super parecido com o monofásico, olha só, super parecido com o monofásico. Primeira coisa que eu vou fazer peguei a potência nominal de saída em watts, dividi pelo rendimento, então eu refleti essa potência para a entrada, mas ela ainda está em watts. Agora eu dividi pelo fator de potência, agora está em VA. Só que eu tenho potência para chegar em corrente, eu tenho que dividir pela tensão. No caso monofásico, eu dividia pela tensão fase neutra. No caso trifásico, eu divido por raiz de 3 vezes a tensão de linha, tensão fase-fase. Por favor, pessoal, é aqui onde ocorrem a maior parte dos erros. Às vezes colocam raiz de 3, tensão de fase, 220, está errado. Eu digo para o nosso caso 220, né? Claro, se você estiver no Sudeste, aí os valores são diferentes. E às vezes o aluno simplesmente esquece tudo isso e utiliza o caso trifásico como se fosse monofásico, utilizando simplesmente a mesma equação do caso monofásico, o que também está errado. Certo? Então, muita atenção para isso. Eu vou resolver 2 exercícios de fixação só para a gente lembrar desse detalhe, tá certo? Então, o primeiro deles aqui, no caso monofásico, olha só. Considere um motor de indução monofásico a plena carga com potência na ponta do eixo igual a 2 CVs. Aí já estou misturando CV, porque geralmente a potência do motor é dada em CV ou HP, geralmente CV. Tá? A gente já tem que fazer aqui uma conversão.
Considere o rendimento deste motor igual a 83% e o fator de potência igual a 0,87. No enunciado eu já usei fator de potência, não cosseno φ, certo? A tensão fase neutro no local é 220 volts. Então, tensão de fase 220. Determine a corrente drenada da rede elétrica pelo motor para as condições dadas. Tá? Então, ó aqui a equaçãozinha que eu tinha mostrado para vocês. Aqui que eu fiz, olha só. Vou prestar atenção. Primeiro, a potência eu converti para watts. Então, 2 CVs, o fator de conversão de CV para watt é 746. Cada CV vale 746 watts. Cada HP vale 736 watts, tá? Um HP 736 watts, um CV 746 watts. No caso aqui é CV. Se vocês estivessem trabalhando, por exemplo, com elevador, aí mas geralmente se usa HP. Muito bem. Agora eu vou dividir pela tensão de fase, 220 volts, rendimento 83% e fator de potência 0,87. Então eu chamo mais uma vez a atenção aqui, pessoal, tensão de fase. Tensão de fase, o circuito é monofásico. E agora, o valor da corrente é 9,39 amperes. Isso aqui, pessoal, é o valor da corrente de projeto. Corrente nominal, corrente de projeto. Professor, quando eu estiver dimensionando, aí tem que fazer aquelas coisas que o senhor comentou outro dia na aula, né? Ou seja, tenho que aplicar os fatores de correção. Exatamente, fatores de correção. Temperatura, agrupamento de circuitos, tá certo? Agrupamento de condutores, resistividade do solo, essas coisas todas, tá? Que a gente aprendeu. Muito bem. Aí você vai aplicar fator se ele está agrupado em canaleta aberta, se ele está dentro de vala enterrada, se ele foi enterrado diretamente, se foi dentro de eletroduto, tudo isso faz diferença. Tá? A gente vai explorar bastante isso na unidade 4, tá certo? Dimensionamento de condutores. Muito bem. Agora vamos para o caso trifásico. O caso trifásico é o seguinte, olha. Considere um motor de indução trifásico a plena carga com potência na ponta do eixo igual a 10 CV. Considere o rendimento deste motor igual a 92% e fator de potência 0,93. A tensão de linha local é 380 volts. Então, determine a corrente drenada da rede elétrica pelo motor para as condições dadas. Então, a equação da corrente é essa mesmo que vocês estão vendo aí, tá certo? A diferença dela entre o caso trifásico e o caso monofásico é a tensão. Lá, no caso monofásico, eu utilizo tensão de fase. Aqui, no caso trifásico, eu uso raiz de 3 vezes a tensão de linha. Ok? Muito bem. Olha aqui, mais uma vez, convertendo para watts, 10 motores, aliás, desculpa, é só um motor, 10 CVs, estou convertendo para, ao invés de trabalhar com CV, trabalhar com watts. Então, 746 é o fator de conversão. Professor, se eu quisesse converter para quilowatts, então multiplicaria 10 vezes 0,746. Muito bem. Mas aí o resultado daria em quiloampere, certo, pessoal? Então, para não ficar uma unidade muito pequenininha, quando se utiliza, às vezes quando se utiliza aqui em kilowatts, se utiliza aqui em kV. Então, ficaria 0,380 volts, não, 0,380 kV, e aí o K aqui de cima anularia o K aqui de baixo. Muito bem. Chamando a atenção mais uma vez aqui para raiz de 3 vezes a tensão de linha. Aqui eu estou utilizando as unidades básicas do sistema internacional, então estou utilizando watts, estou utilizando volts, o resultado vai sair em amperes. Muito bem. Quando fiz essa conta, então eu cheguei a 13,25 amperes. Mais uma vez, essa aqui é a corrente de projeto. Se eu quero fazer o dimensionamento do condutor, eu tenho que aplicar todos os fatores de correção. Beleza?
Muito bem. Vamos adiante. Critérios para divisão de circuito. Isso aí também é uma etapa muito importante do nosso projeto, né? Uma etapa importantíssima do nosso projeto. Certo, pessoal? Então, segundo a NBR 5410, a divisão da instalação em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, as seguintes exigências. Tá? Então, é importante, pessoal, dividir os circuitos. A NBR 5410 ela diz que os circuitos eles devem ser divididos em... a carga de uma unidade consumidora ela deve ser dividida em tantos circuitos quanto possível. Certo? Respeitando aquele critério de 10 amperes por circuito que a NBR 5410 ela também sugere, tá? Então, a nossa carga ela deve ser dividida em tantos circuitos quanto possível, respeitando aquele critério de 10 amperes e também levando em consideração todas essas premissas que a gente vai começar a discutir a partir de agora, tá? Por que é importante dividir circuito? Primeiro, segurança. Por exemplo, evitando que a falha de um circuito prive a alimentação de toda uma área. Tá certo? Então, isso aqui é segurança. Tá? Imagina só que eu estou no meu circuito, eu não tomei o devido cuidado e deixei parte do... eu tenho um pátio fabril, tá certo? Mas tem os escritórios da administração, tem o escritório da contabilidade, tá certo? Tem a sala para gerar folha de pagamento. Imagina só, o camarada, por descuido, quando ele foi fazer o projeto, ele deixou o circuito lá da sala da folha de pagamento junto com um circuito da fábrica. Aconteceu um curto-circuito lá na fábrica e desligou lá a folha de pagamento toda a energia. O pessoal vai ficar uma parte do tempo aí sem energia para gerar folha de pagamento, pode ser até que comprometa o pagamento do pessoal da quinzena, entendeu? Então, essas coisas não podem acontecer, tá? Então, isso aí, mais do que segurança, existe vários outros critérios que a gente vai estudar aqui, vai, aliás, comentar aqui, né, a partir de agora, envolvidos, como por exemplo, funcionalidade. Isso aí, esse circuito, essa planta, né, esse circuito elétrico, ou essa planta elétrica, ela não está funcional, né? O meu circuito ele não está funcional. Por quê? Porque eu resolvi agregar no mesmo circuito, tá certo? Unir, né, pelo mesmo circuito, setores completamente distintos da minha planta, tá certo? Da minha unidade consumidora. Então eu não posso fazer isso, tá? Então essas são questões importantíssimas, ok? Essas são questões importantíssimas. E também nessa questão, falando mais especificamente sobre a segurança, imagina que você tem um local onde, por ocasião do tipo de serviço que é feito lá, não pode ficar sem iluminação, né? Não pode ficar sem iluminação porque o fato de ficar sem iluminação pode ser que tenha uma possibilidade considerável de causar acidente. E aí você deixou essa dita área, tá certo? Junto com que precisaria ter iluminação, um circuito específico para ele, dada a especificidade do tipo de trabalho que é feito ali, você não tomou cuidado e deixou junto com uma outra da parte de um local onde podem ocorrer curtos-circuitos, uma parte da, digamos,
criar aqui uma situação baseada em coisas que já vi por aí, tá certo? Então você está ali em um setor da empresa, digamos, que trabalha com máquinas de injeção de plástico, por exemplo. Não sei se alguém aqui já teve a chance de conhecer um pátio fabril, né, onde se fabrica plástico. As máquinas, elas são gigantes, né, máquinas injetoras. Então você bota o PVC dentro. Esse PVC, ele é um PVC, ele é todo triturado, se coloca, alimenta a máquina, tá certo? Ela trabalha em temperaturas altíssimas, ela trabalha em temperaturas altíssimas para derreter esse PVC rapidamente, tá certo? E ela é uma máquina de sopro, ela simplesmente, esse PVC derretido, ele entra no sistema de canalização, onde vai ser soprado esse PVC para dentro de uma ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta de abre e fecha no formato do produto que eu estou desejando produzir, tá certo? Então fica todo tempo abrindo e fechando e vomitando os produtos já feitos. Mas essa ferramenta, como ela trabalha exposta a uma temperatura altíssima, ela precisa de um sistema de refrigeração, forçada, né? Refrigeração forçada com água gelada, mas temperatura bem baixa mesmo. E esses espaços, eles são cheios de água aqui e ali por conta dos vazamentos que ocorrem nessas máquinas. Então, ali são condições favoráveis, pessoal, a curto-circuito, porque é uma área molhada, né? Se o camarada não tomou muito cuidado, né, toda a circuitaria para que possa evitar curto-circuito, né? Então, se as proteções não estão muito ajustadas, você pode ter risco iminente de curto-circuito, tá certo? E desligamento da alimentação. Então, só para a gente ilustrar, né, o nosso exemplo. Então, você deixou esses dois setores super distintos no mesmo local, no mesmo circuito. E aí aconteceu um curto-circuito e botou aqueles profissionais que estão numa determinada sala fazendo um trabalho super específico, onde a falta de iluminação pode levar a acidente, né? Expostos a essa questão, tá certo? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Conservação de energia. É importante você dividir, tá certo, esse circuito, né, o máximo que você puder. Por quê? Porque em relação à conservação de energia, principalmente a estocante, existe a possibilidade de você desligar a alimentação de setores que naquele momento não estejam em uso. Tá certo? Então, se você não toma esse cuidado, você não pode realizar esse desligamento, tá? Então, essa questão da conservação de energia passa muito por aí. Você possibilita que cargas, tá certo? Que não estejam sendo utilizadas naquele momento, elas possam ser desligadas, né? Possa ser cortado o fornecimento, você dá essa possibilidade, você possibilita que seja cortado o fornecimento de energia para essas cargas que não estão em uso, né? E aí você trabalha aqui para otimizar a conservação de energia da tua unidade consumidora. Funcionais se aplica bem a esses exemplos que eu já falei para vocês, tá certo? Você precisa criar diferentes ambientes, tá? Ok? Para que você possa ter funcionalidade na tua unidade consumidora, ok? Então, se você, como eu falei para vocês, se você coloca, não dá muita flexibilidade, porque quanto maior o número de circuitos, né? Quanto mais divisões nós fazemos nos circuitos, maior é a flexibilidade da nossa instalação elétrica. E quando você torna essa instalação mais flexível, você
torna esta instalação mais funcional também, tá certo? Ou seja, mais funcional no sentido de independência, no sentido de um setor ou um conjunto de cargas não depende de outros. Ou seja, eu quero utilizar o auditório, mas eu não preciso ligar a energia de uma sala que não, ou de um setor que não tenha nada a ver com o auditório, que não esteja em uso, tá certo? Então, essa independência, tá certo? É o que proporciona a maior funcionalidade da tua instalação elétrica. Produção também, né? Então, também passa por essa questão de manutenção. Vou falar das duas juntas, né? Produção e manutenção. Por quê? Porque elas duas estão muito ligadas, né? O gerente de produção e o gerente de manutenção, eles são profissionais que trabalham muito ligados, ok? O gerente de produção quer produzir, não quer parar nunca de produzir, mas o gerente da manutenção, o camarada, ele precisa fazer manutenções preventivas e ou corretivas. Claro que ele sempre vai querer fazer manutenção preventiva, corretiva em último caso, né? Mas para ele fazer manutenção preventiva, ele precisa parar a parte da produção. Como é que eu vou parar a parte da produção se eu não tenho eu não tenho funcionalidade, tá certo? Se eu não tenho independência entre, mesmo no setor da produção, entre vários setores, porque na produção você tem diversos setores, né? Então como é que eu não tenho independência entre esses microsetores, digamos, do setor de produção e pretendo fazer uma manutenção? Não dá, né? Eu teria que parar todo mundo, falando aqui num caso esdrúxulo, onde eu tivesse com toda a carga da produção num único, se fosse possível, né? Lógico que não é possível, mas se fosse possível, num único circuito, tá certo? Aí eu teria que parar todo mundo. Então eu tenho que deixar o mais funcional possível, o mais independente possível, para que produção e manutenção possam conversar e conviver em harmonia. Tá certo, pessoal? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês em termos dos critérios que a gente utiliza para a divisão dos nossos circuitos, que elas são bastante importantes e necessárias, tá? Ok? Então, a NBR vai mais além. Ela diz o seguinte, olha, só para a gente fechar aqui a nossa aula. Ela diz: toda instalação deve ser dividida em circuitos. Toda instalação ela deve ser dividida em circuitos, tantos quanto necessários, até a gente já falou disso aqui hoje, de forma que cada um possa ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de curto-circuito. Ok? Então, isso aqui é um primeiro ponto que eu trago para vocês, retirado da 5410. Cada circuito terminal será ligado a um dispositivo de proteção. Então, cada circuito terminal ligado a um dispositivo de proteção. Pessoal, então, eu tenho ali no meu quadro de circuitos terminais, tenho cargas de lâmpada, tenho motor, tenho tomada de uso geral, tenho tomada de uso específico, tá certo? Chuveiro elétrico, tenho aqui ar-condicionado. Cada um desses vai ter o seu próprio disjuntor. Aí ele vai além. Aí ele diz, olha, no caso de instalações residenciais, poderão ser utilizados disjuntores termomagnéticos e DRs. Ou seja, eu preciso, além do disjuntor termomagnético, eu preciso do dispositivo diferencial residual. É aquele dispositivo ultrassensível, sensibilidade 30 mA, que impede de eu tomar choque. Então, vocês vão observar que a NBR 5410, em muitos locais, ela vai exigir a presença do DR. Tá? Então, se você está numa unidade consumidora residencial, digamos, aí circuitos de alimentação do banheiro,
Ali é uma área molhada, DR. Circuito de alimentação da varanda. A varanda é aberta. Risco de área molhada, DR. Tá certo? Então, onde eu tiver possibilidade de área molhada, pois DR. Tá certo? Ela exige. Outra área, pessoal, de uma unidade de residência consumidora residencial. A área de serviço é uma área que frequentemente ela é molhada, então DR também, certo? Então existem locais onde a NBR 5410 exige que sejam instalados os dispositivos diferenciais residuais. Considerar as necessidades futuras, certo? Professor, o que é considerar? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você, na sua instalação, você tem que considerar cargas futuras. É como assim? Você vai precisar deixar circuitos reserva. Então, digamos, se eu tenho 8 circuitos, 10 circuitos ativos, eu tenho que deixar, digamos, 2 reserva. Se eu tenho 13 circuitos ativos, 3 reservas. Existe uma tabela na NBR 5410 que ele diz direitinho o número de circuitos reservas a partir do número de circuitos ativos. Mas você tem que considerar as necessidades futuras. Então você tem que considerar os circuitos reserva. Professor, que potência eu deixo para esses circuitos reserva? Então a gente vai discutir isso ainda nesta unidade, mas eu acho que na aula seguinte, na última aula, tá? Então eu vou dizer, a gente já falou aqui em valores, né, em aulas passadas, mas aqui a gente vai falar formalmente, tá bom? Então a gente vai falar dependendo da alimentação, se é 220 volts ou 127, se você está no sudeste do Brasil, está no nordeste, então as potências são diferentes, tá certo? Que a gente vai considerar para os circuitos reserva. Equilíbrio de carga nas fases, tá certo? Pessoal, a gente tem que levar em consideração, que a nossa alimentação ela será trifásica, tá certo? Nossa alimentação será trifásica. Por ela ser trifásica, essa alimentação, é necessário que a gente tome o máximo de cuidado para que a gente possa dividir de forma igualitária o máximo possível as cargas entre as 3 fases, tá? Porque se a gente faz isso, olha, imagina que se a gente tivesse essa possibilidade de fazer isso, né? A gente tenta, o que a gente faz é o seguinte, tenta dividir as cargas todas nas 3 fases, em termos de potência, de forma igualitária, tá certo? A questão é que eu dividir a carga é uma coisa. O usuário, quando ele for... Claro que quando eu dividir a carga, essa carga está inerte, ela não está em uso. Quando os usuários forem usar, claro que a carga vai ficar... essa divisão vai mais ou menos meio que pelos ares. Por quê? Vou me explicar. A gente já discutiu aqui sobre a demanda, né? Então, diferentes unidades consumidoras, ela tem a sua curva de carga diferentemente. Um camarada ali, ele entre 6 e 10 da manhã a carga dele é praticamente nula, o outro já usa nesse mesmo horário meia carga, o outro usa carga plena. Então tem essas coisas. E o fato de eu dividir as cargas ajuda, mas não soluciona o problema. Eu sempre vou ter desequilíbrio entre as fases, por conta dessa não linearidade de uso entre as diversas unidades consumidoras, tá certo? Mas a gente divide, porque se não dividir ainda é pior, tá? As cargas ficam todas desequilibradas, aí pode dar problemas nas fases, né, nas tensões de alimentação. Por quê? Porque quanto maior a carga, mais
menos regulada é a tensão. Então a tensão cai. Você aumenta a carga, a tensão cai. Tá? Se você deixar a carga toda, quase que totalmente pendurada numa só tensão, numa só linha, né? Numa só fase, tá certo? Provavelmente essa fase terá um valor nominal menor do que as demais. Isso é ruim para o sistema. Depois a gente vai discutir melhor por quê e quais as proteções que atuariam nesse caso, tá certo? Então pode até atuar proteção, tá? Então o que a gente faz? A gente tenta dividir as cargas da forma mais igualitária possível entre as três fases, muito embora a gente tenha consciência de que quando os usuários, se eles forem ligar as cargas, eles vão ligar as cargas que eles quiserem, no momento que eles quiserem. E aí vai provocar um desequilíbrio natural e essa corrente de desequilíbrio ela vai fluir pelo neutro, tá certo? Mas o que a gente tenta fazer é minimizar isso aí, tá? Porque desequilíbrio de carga nas fases pode causar danos, não danos, mas problemas no sentido de para o sistema, né, que fique bem entendido, para o sistema da rede, mas no sentido de atuação de proteção. Então vamos extrapolar, vamos dizer que todo mundo tem uma carga considerável de um prédio de múltiplas unidades consumidoras e eu resolvi concentrar 80% dessa carga na fase A. E o restante dos 20% eu dividi entre fase B e C. Então, é claro que a tensão na fase A ela vai ser consideravelmente mais baixa do que as tensões nominais das fases B e C. Tá certo? Esse desequilíbrio de carga, vocês têm que observar o seguinte, a tensão, uma tensão, existe num sistema trifásico, existe algo chamado indutância mútua, ou seja, uma fase interfere na outra. Quando você desequilibra a carga, essa indutância mútua ela fica alta. Então ela pode causar uma série de complicações que a gente lá no dimensionamento de condutores, a gente vai estudar melhor e a gente vai estudar também maneiras de minimizarmos esses contratempos causados pelo desequilíbrio, tá certo? Vamos adiante. Prever circuitos distintos para partes da instalação que requeram controle específico. Então, se eu tenho partes da instalação muito específicas, pessoal, pois aqui já é uma premissa, né, de que ele vai dizer para você o seguinte, olha, ele já andou, no ponto 2 ele disse, olha, é necessário DR em alguns pontos da instalação. Lá quando a gente tiver, abrir as normas da concessionária local, ele vai dizer, você vai ter que usar DR aqui, por isso, tá? Então aqui são só as premissas. Aí ele diz aqui, ó, prever circuitos distintos para partes da instalação que requeram controle específico. Ele já está dizendo aqui nas entrelinhas que para tomadas de uso específico, você vai ter que ter circuitos independentes, tá certo? Circuitos individuais, ok? Então, prever circuitos distintos para partes da instalação que requeram controle específico, ok? Então, eu não posso, aqui também vai uma questão de funcionalidade, vai uma questão de manutenção, principalmente para a carga residencial, né? Não posso colocar circuitos super específicos, digamos, eu tenho um circuito específico, tá certo? E tem um outro circuito, vou misturar os dois, e aí na hora de fazer manutenção, como é que faz? Eu corro o risco de, mais uma vez, não respeitar aquela premissa da funcionalidade, a premissa da manutenção, tá certo? Ou seja, vou fazer a manutenção, mas vou criar transtorno para outras partes da instalação que não dizem respeito diretamente, né, a essa que eu pretendo fazer a instalação. Então, tem todas essas questões, tá certo? E é adequado, é super adequado você ter cargas específicas e utilizar para essas cargas, para todas essas cargas específicas, circuitos elétricos de alimentação específicos. É interessante porque a manutenção não vai depender de ninguém, vai depender só dela, eu simplesmente
faço seccionamento, faço a manutenção que eu preciso, volto, desfaço o seccionamento, tá certo? E aí tenho a alimentação dessa carga novamente, já com a manutenção em dia, e todas essas coisas realizadas, de forma que todas aquelas premissas que nós vimos no slide anterior, elas possam ser atendidas adequadamente, né? Como prescreve essa norma. Ok, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui esta aula e a gente vai agora se preparar para a última aula, né? Onde a gente vai tratar dos temas restantes da segunda unidade, módulo 1. Um abraço e até a próxima.